Mas vamos meditar sobre o cuidado com os pobres. Mateus capítulo 25, versículo 40, vai dizer: o que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. Então Jesus está dizendo que o que a gente faz, aquele que mais precisa, olha que bonito, é a ele que nós estamos fazendo. Então quando a gente fala cuidado com os pobres, nós vamos falar numa perspectiva que você cuidando do pobre, que você ajudando aquela pessoa que precisa, na verdade o Evangelho diz: o que fizestes ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. Então Jesus está dizendo: olha, o que você fizer para ele, na verdade você fez para mim. Que bonito isso. Mas às vezes a gente não enxerga. Neste primeiro mistério gozoso, nós vamos contemplar o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria. Convido você a abrir sua palavra em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. E ela diz assim, a palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Veja, a boa nova aos pobres. Jesus veio para os pobres. Em certo sentido, você é pobre. Não, Frei, eu não sou pobre. Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo. Eu não sou pobre. Em relação a Deus, você é pobre. Em relação a Deus, você é pobre. Santo Agostinho vai dizer que nós somos os mendigos de Deus. Em relação a Deus, eu sou um mendigo. Hoje nós somos aqui tudo pobre, uns mendigos. Vamos ficar pedindo. Não é isso que um mendigo faz? Ele não pede? O que vocês e eu estamos fazendo aqui durante esse rosário? Ficamos pedindo. Jesus, preciso disso. Jesus, preciso... Isso é coisa de pobre. Só o pobre pede, porque ele não tem. E ele não tem condições. Por que a gente pede? Porque a gente não tem condições por nós mesmos. Santo Agostinho não está errado. Nós somos pobres, nós somos pedintes. Aliás, aquele que pensa ser rico diante de Deus é orgulhoso. Diante de Deus eu tenho que ser pobre. Diante de Deus eu tenho que ser humilde. Pobreza que tem a ver com humildade. Diante de Deus eu não tenho nada. Diante de Deus eu não sou nada. Como a gente aprendeu com São João da Cruz nas pregações, a riqueza do homem comparada com a riqueza de Deus é suma pobreza. A riqueza do homem comparada com a riqueza de Deus é suma pobreza, é miséria. Portanto, eu também sou pobre. Mas eu sou pobre consciente que eu preciso de Deus. E Deus quer que a gente, então, tenha esse coração de pobre. Felizes os pobres em espírito. Não é isso que Jesus vai dizer? Felizes os pobres em espírito. Na verdade, Deus quer que eu tenha um coração de pobre. Em outras palavras, coração humilde, coração dependente, coração que sabe que é necessitado, coração que sabe que sem Deus eu não posso viver. Sou pobre. Preciso de ti, Jesus. A Virgem Maria tinha esse coração pobre e por isso foi capaz de acolher Jesus, a mais humilde serva do Senhor. Mateus capítulo 25, versículo de 35 a 36. Porque tive fome e me destes de comer. Jesus tem fome ainda e nós podemos dar de comer a Ele. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Jesus ainda tem sede. Era peregrino e me acolhestes. Nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Estava na prisão e viestes a mim. Eu continuo a palavra. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, de sede te demos de beber? Quando que te vimos peregrino, te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? O rei lhes responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes, olha que bonito, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizeste. Gente, toda vez, não existe exceção.
Quando você ajudou aquele irmão que na verdade ele não precisava, na verdade ele se utilizou de você, sei lá o quê. Quando você ajuda quem tem fome, não importa quem seja, não importa a hora que seja, não importa, a palavra de Deus está dizendo, todas as vezes que você fez isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que você o fez. Toda vez. Toda vez que você ajudou alguém, você ajudou Jesus. Lucas capítulo 14, versículo de 13 a 14. Lucas 14, de 13 a 14. Mas quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz porque eles não têm como te retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. Mas ele não vai dar valor. Mas a Bíblia está falando isso, ele não vai te retribuir. Quem disse que você agora tem que ajudar quem vai dar valor? Quando você ajuda alguém que é pobre, alguém que não tem como te recompensar, não tem. Serás feliz porque eles não têm com que te retribuir. Você não pode ajudar alguém esperando que ele retribua. Eis o nosso erro. Mas ele não valoriza. Mas ele não... Ei, a Bíblia está dizendo para mim e para você, quem disse que é para ele retribuir? Então não é para ele retribuir com outro favor, não precisa ele retribuir com um obrigado, não precisa ele retribuir valorizando. Você ajuda porque ele precisa. E mesmo se ele não reconhece, mesmo se ele não valoriza, e mesmo que ele não te agradeça, e mesmo que ele não te recompense, a Bíblia está falando que você é feliz quando ele não te recompensa. E por quê? Tu receberás na ressurreição dos justos. E entendamos isso. Ele não me recompensou, mas não é dele que eu tenho que receber recompensa, é de Deus que eu recebo a recompensa. E na ressurreição dos justos, ou seja, quando Jesus voltar. Então tenha paciência para receber a retribuição. E não queira a retribuição dos homens, mas queira a retribuição de Deus. Quando eu faço para receber a retribuição dos homens, é o que o Evangelho fala. Na verdade é uma vaidade nossa. Então se eu faço para receber retribuição, na verdade é vaidade. Então você vai ajudar as pessoas e não espere nem o agradecimento delas, nem a valorização delas. E se elas te agradecerem, se elas valorizarem, ainda eleve isso para Deus. Louvemos a Deus que se utilizou de mim e de você para ajudar alguém. Que as pessoas vendo as nossas boas obras glorifiquem a Deus, diz a palavra. Mateus capítulo 5. Jesus nasce agora numa manjedoura, num lugar muito pobre e humilde, para nos mostrar que Ele se identifica com os pobres. Ele se identifica com os humildes. E não tinha lugar para Jesus em tantas pousadas daquela época. João capítulo 12, versículo 8. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Aqui Judas Iscariotes está pedindo para Jesus, para aquela mulher deixar de colocar perfume caro nos pés dele e podia doar aquele dinheiro para os pobres. E Jesus fala para Judas, os pobres sempre tereis convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Cristo não diminui aqui a importância da caridade aos pobres, mas ele estabelece prioridades. A devoção espiritual precede, mas não exclui o serviço aos necessitados. O amor aos pobres deve ser constante. Jesus ele sempre ajudou os mais necessitados. Só que também é errado quando a gente coloca a ação caritativa acima de Deus. Acima de Deus. Cristo não está diminuindo a importância da caridade aos pobres, mas ele vai estabelecer uma prioridade. O reino sempre é o mais importante. O reino sempre é o mais importante.
Por exemplo, a gente pega, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Quanto que Madre Teresa de Calcutá ajudava os pobres, mas não deixava de rezar. Tanto é que um dia as irmãs chegaram para Madre Teresa e disseram: Madre, nós não estamos tendo tempo para cuidar de tanto pobre que está chegando, de tanto doente. A gente precisa diminuir o tempo da oração. Não podemos diminuir o tempo da oração para dar mais atenção aos pobres. E Madre Teresa responde: não, se nós não estamos tendo tempo para atender todos os pobres que precisam de nós, então nós estamos precisando aumentar mais horas de oração para que a gente tenha mais tempo. Olha o pensamento de Teresa de Calcutá. Então não é diminuir a oração para que eu tenha mais tempo para os pobres. Pelo contrário, ela pensou diferente. Não, se nós não estamos dando conta, então vamos rezar mais. Então, em vez de diminuir a oração, vamos aumentar a oração. Então ela entendia as prioridades. A prioridade é o Senhor. E Ele vai nos dar força para cuidar dos mais necessitados. Porque sem Ele a gente não vai dar conta. Por que a gente não está dando conta? Porque sem Deus a gente não vai dar conta. Você está entendendo? Quando tem essa prioridade, aí fica do jeito que agrada a Deus. Que Deus nos ajude a colocá-lo em primeiro lugar. E quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, não tem jeito. Ele mesmo vai nos levar aos mais necessitados.